Boa tarde, gente. Oi. Olá, olá. Agradecemos muito a presença de vocês aqui. A gente vai começar hoje o primeiro debate com realizadores do Festival de Cinema, Cinemark, 23ª edição. E agradecer aí pelo convite do Rodrigo para mediar esse espaço, agradecer a presença da roteirista e do diretor aqui dos filmes que passaram ontem e a presença de vocês também. Então a proposta é que seja uma roda de conversa mesmo, viu, gente? Vocês podem, se quiser, sentar mais pertinho para a gente poder se ouvir também. Quem quiser intervir, intervém, não tem um protocolo muito formal não, viu? Então, primeiramente, gostaria de apresentar aqui Vana Medeiros, que é roteirista do do longa Eclipse, dirigido pela Jean Sguerzello. E também temos a presença de Wagner Nogueira Mendes, que é diretor e roteirista do curta-metragem Caira e o Temporal. Eu queria começar fazendo a pergunta aqui para Vana. Como foi esse processo de construção colaborativa do roteiro em conjunto com a diretora? Como que essa ideia chegou para você e como que foi esse convite para você estar com ela ou se você convidou ela? Como que foi essa origem desse projeto que a gente viu ontem estreando em Mato Grosso com esse público cuiabano? Legal. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de todo mundo. Bom, a minha parceria com a Jean já não é o primeiro longa, né, que a gente faz juntos. É o nosso segundo longa que a gente co-escreve e ela dirige. O primeiro é o Mulher Oceano, que estreou em 2020. E aí a gente logo em seguida, assim, acho que foi 2021, a gente começou já a pensar nesse segundo longa. Era meio da pandemia, então foi um processo bem complexo, assim, inteiro. Nós duas moramos na mesma cidade, né? Nós somos de São Paulo, mas o processo inteiro foi por Zoom. E ela ainda morava no bairro do lado da minha casa na época, assim, então era a gente ali a 10 minutos de distância, mas escrevendo todo, né? Nessa ferramenta que ninguém mais aguentava no final da pandemia, mas era o que deu. E aí o processo, assim, a ideia, na verdade, surgiu de uma notícia. A gente começou a discutir os outros temas que estavam no universo do feminismo, da feminilidade, que a gente se interessava, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem bastante em comum, eu e ela. A gente se conheceu num outro projeto, anos atrás, um curta-metragem que eu escrevi o roteiro e que ela foi a atriz principal. E a Jean já tem uma história com o cinema muito antiga, né? Ela é uma atriz também de teatro, do cinema lá de São Paulo. E ela tinha muita vontade de dirigir o primeiro longa, a gente se conheceu, a gente fez o Mulher Oceano, né? E foi super bem e tal. E aí a gente começou a pensar nessa pesquisa, que é essa pesquisa do feminino. O Mulher Oceano é um filme muito poético, e numa poesia que faz muitas intersecções entre a figura da mulher e a figura do mar, que em muitas línguas, a gente sempre fala isso, né? O mar em muitas línguas é o feminino, né? É amar, tem esse símbolo do feminino com o mar e tal. Foi uma pesquisa bem grande com relação a isso. E aí a gente falou, não, vamos continuar, então, porque também nós duas somos do teatro, o teatro tem muito a ver com pesquisa, né? E eu gosto muito dessa ideia de um artista que pensa no seu programa artístico, de certa maneira, assim, que pensa propositadamente no que ele quer colocar no mundo e de que maneira ele pode estender a sua pesquisa mesmo enquanto artista, né? Então a gente não queria pensar no segundo filme como algo que sei lá, a gente está recomeçando alguma coisa, já que nós duas escrevendo juntas de novo, então a gente está aprofundando alguma coisa que faz parte da nossa pesquisa como artistas. E aí a gente encontrou uma notícia de jornal, que era uma notícia sobre uma mulher nos Estados Unidos, que ela era casada, se eu não me engano, era com um policial ou era alguém assim oficial da segurança, assim, que ela um dia descobriu no computador dele que ele entrava nesses fóruns masculinistas de internet, né, que são fóruns destinados a acabar com a imagem da mulher, né? E para homens ali trocarem ofensas. Só que ainda mais, assim.
A machosfera, exato. E ainda mais porque nesse fórum específico tinha tópicos de discussão em que os homens planejavam como eles iam assassinar suas companheiras. Tipo um forchan, né? Era tipo um forchan, exatamente. Tem uma história interessantíssima, né, da internet, do direito ao anonimato ou não, que foi criando o forchan e o 8chan, né, e vários fóruns de internet que aportam esse tipo de coisa. E ela descobriu isso, que o marido dela ficava nesses fóruns discutindo como que ia planejar assassinar ela. E outros homens planejando como eles iam assassinar suas companheiras. E aí ela denunciou ele, e isso virou um processo jurídico, e no final desse processo jurídico ele foi absolvido. E aí ele foi absolvido porque o direito entendeu, o direito americano naquele momento e tal, entendeu que existe uma coisa que é o direito à fantasia, que você fantasiar com um crime ou fantasiar que você vai cometer alguma coisa é diferente de cometer, e sim, claro, é diferente, mas ele entendeu naquele, óbvio que é um aparato todo equipado para defender direitos masculinos, tudo isso que a gente já sabe, e para nunca proteger a mulher, assim. Então, de alguma maneira, assim, toda a ameaça, todo o trauma psicológico, a violência simbólica, emocional que a mulher passou não significou nada, porque esse homem tem o direito o companheiro dela tem o direito a fantasiar como ele vai assassinar ela e compartilhar isso na esfera pública, assim. E isso foi muito impactante para gente, assim. A gente começou a pensar um pouco em todas as consequências disso e pensar em como transformar isso numa história. A gente já estava com uma vontade de fazer um filme que tivesse uma pegada um pouco mais na direção de um cinema estruturalmente clássico, assim, em termos de roteiro mesmo, de estrutura, de personagem, porque o Mulher Oceano ele é um filme que tem um outro tempo, ele é bem poético mesmo, ele tem um olhar de segurar a imagem na tela, de ter várias construções que a gente faz entre as personagens e a questão do mar, então ele tem um outro tempo. E a gente queria se aproximar um pouco de gêneros que fossem mais próximos do público mesmo. E aí surgiu a ideia da gente fazer um thriller. E isso era super legal, porque era desafiador também, assim, pra gente. E aí foi isso, a gente começou o processo, né? Aí foi 1 ano e 2 meses de construção do roteiro. A gente só pôde fazer isso porque a gente ganhou um edital de desenvolvimento, só focado em desenvolvimento lá de São Paulo. E foi maravilhoso, assim, porque nos meus outros projetos eu nunca tenho esse tempo todo para focar no desenvolvimento. A gente teve várias consultorias do Alexei Habib, né, que é a consultor maravilhoso que a gente pôde trazer para o projeto, e aí foi, né, o start do projeto. Sim. Bacana. Alguém tem alguma intervenção? Vai lá, Luiz. Ah! Ai, muito bom! Ai, pois é, a gente... É que o Candinho é o Sérgio Guizé, né, que é o ator principal do filme, fez um personagem totalmente diferente disso nas novelas, super fofinho, super... E ele é esse cara, né, super malvado no filme e tal. A gente queria um bom moço, era isso, né? A gente queria, tipo, uma pessoa que fosse essa carinha de bom moço. Macho padrão, hétero, cis. E com um jeitinho de fofo, porque a gente... Uma coisa que porque a gente queria que fosse... que a gente conseguisse ver pelo filme a ideia de que esses homens não têm cara, né? Não é assim, você vai do outro lado da rua... metros de distância, você vai falar, este é um homem que entra em fóruns de internet e acaba com a vida de mulheres. Não, ele pode ser qualquer homem que você vê por aí na vida, assim, inclusive os com carinha de fofo, né, carinha de amor, que é todo dedicado à mulher, que vai em todas as consultas que ela está grávida, que, sabe? Uhum. Ele pode estar ali sem que ela saiba, né? Tendo uma espécie de vida dupla na internet, explorando esses lugares de violência. E aí ele topou, né? Porque também para o ator é legal quando você faz sempre um papel mais próximo de alguma característica, um tipo, né? E aí você é chamado para fazer uma coisa totalmente diferente. Ele adorou, né? Luiz?
Rodrigo, quero te parabenizar pelo roteiro. Obrigada. Gosto muito do filme. E ontem, quando você fez a apresentação do filme, eu achei muito interessante que você colocou que era uma história sobre. A gente queria, ao mesmo tempo, acho que no filme tem duas colunas que a gente trabalhou, assim, que a gente, durante o processo de desenvolvimento, são duas colunas de simbologia e significado, que é isso, que são as duas mulheres, né? Uma coluna de simbologias ligadas a Nalu e uma coluna de simbologias ligadas a Cleo, e no caso da Cleo tem a ver com o trabalho dela, né? Com a coisa da astronomia, né? E dela ser uma professora, dela ter esse lugar do conhecimento mais acadêmico ali. E a Nalu é nesse lugar das raízes dela mesmo. Mas eu amo, muito obrigada por você falou isso, porque assim, isso era uma coisa que a gente queria desde o começo do filme, que a Nalu não tivesse num lugar estereotipado, assim, e que a Nalu não tivesse num lugar também de alguma maneira subserviente a Cleo, assim, na história mesmo, em termos de função dramática, que o personagem é ela, se não fosse na Lua, a Cleo nunca descobriria nada do que, né, o Tony está fazendo. É ela que traz esse conhecimento tecnológico mesmo. Ela não vem e traz esse lugar de, sei lá, um conhecimento místico, um lugar que eu acho que é geralmente onde são colocadas culturas indígenas, né, em algumas representações. Assim, a gente queria que ela trouxesse com ela traz, ela é orgulhosa disso. Eu acho que o trabalho do figurino foi muito bonito também. A própria Gaia trouxe muita coisa também para a personagem, né, do que ela achava que é esse lugar, do jeito dela de interpretar, de representar a ancestralidade dela, né? Ela é uma mulher indígena, a Gaia em si, né, mora no Rio de Janeiro, é uma mulher que vive na cidade grande, nesse contexto, assim, e que, ao mesmo tempo, está o tempo todo lembrando e trazendo as ancestralidades dela para a vida dela. Então, acho que era um pouco isso, né? A construção da Nalu. E a questão da onça tinha a ver com essa simbologia de uma proteção para a gente, assim, e do despertar essa onça dentro da Cleo, e esse poder dela proteger a si mesma, mas a gente não queria também que essa proteção fosse num lugar individualista, porque acho que por isso que, para mim, cada vez mais eu gosto de falar do filme não como simplesmente uma personagem que está se relacionando com esse marido violento. O marido violento, às vezes, nem está na minha sinopse pessoal, assim, sabe? Para mim, está ali o marido violento, partiu disso para a gente contar a história de duas mulheres completamente diferentes entre si. E aí, para mim, é muito importante, elas são meia-irmãs, né? Elas são filhas do mesmo pai, mas não são filhas da mesma mãe. E aí, isso, para mim, é um símbolo desse lugar de sororidade que eu acredito, que é o lugar em que as mulheres não precisam concordar em nada, elas não precisam nem gostar umas das outras para se proteger. Assim, elas não precisam nem, sei lá, viver no mesmo lugar, elas não precisam ter muita coisa em comum para a gente olhar uma para a outra e reconhecer que nós ocupamos espaços violentados na sociedade e, por isso, nós podemos mobilizar essa onça interior e dar a mão uma para a outra e se proteger nesses momentos, assim, sabe? Então, acho que a simbologia da onça veio a partir disso. Essa onça e a forma como ela aparece ali. Arco dramático das duas personagens, né? O ponto de união entre elas. Sim. E como as duas passam por transformação. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Wagner, e aí a gente volta para a Vanna, né? Um bate-papo aqui. Eu queria saber, Wagner é diretor e roteirista do filme, do curta-metragem Cário Temporal, lá do Ceará, né, Wagner? Eu queria que você me contasse um pouco como foi para você fazer essa história, expressar essa construção dessa narrativa a partir do ponto de vista de uma criança, né, da Kyra. Tá. Vamos lá. Essa história, eu acho assim, uma história que ela surge de tantos pontos diferentes, que até eu, hoje em dia, quando eu vou explicar, eu vou ter dificuldade de dizer assim, não, é isso aqui, né? Mas uma das coisas que é uma marca de onde surgiu esse projeto, né? São algumas questões. O primeiro foi o título, foi a primeira cor que existiu, né?
primeiro de qualquer coisa. Veio na minha cabeça a sonoridade, assim, cairá o temporal. E o temporal, um temporal no Nordeste, ele é dúbio, assim, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Geralmente a gente acha muito bom. Se vai chover é ótimo, se está tudo escuro de chuva é bom, mas ele também é muito perigoso, porque a gente não é preparado para chuva. Quando chove falta energia e tal, assim, na capital, assim, a gente não é preparado para isso. E aí eu lembro de na minha casa, eu criança, tinha essa coisa da chuva entrar dentro de casa. Quando chovia, caía dentro de casa. E isso era dúbio também. Tava molhando tudo, mas era bom ao mesmo tempo. E essa coisa do temporal, escutar a chuva sempre foi uma coisa para mim sonoramente forte. E aí tinha esse aspecto sonoro do filme. E uma imagem da infância que eu lembro, não, isso aqui foi essencial para o filme, é que eu morava numa comunidade muito perigosa, né, da periferia, e meu pai tinha muito rígido e muito medo que a gente saísse de casa. Que alguma coisa podia acontecer, que algo podia dar errado, tipo assim, porque muitos dos meus amigos morreram, tal assim. E aí ele era vendedor, né, de bicicleta ambulante, ele saía todos os dias, pegava a bicicleta, ia embora e dizia, não saiu de casa, fechava a porta, fiquem aí. E aí a gente ficava em casa. Então essa coisa que eu via, meu pai ir embora, eu muito pequeno, eu passava o dia meio que ali, antes de começar a trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo, e depois ele voltava, no final do dia. Essa era a imagem. Eu em casa, e aí em casa o que tinha para mim era arte. Era desenhar, era ver alguma história, era escutar um rádio, era alguma coisa. Então eu montando esse mundo a partir dessas artes, assim. E eu acho que a arte ela foi responsável pela minha formação, no mínimo 60% como pessoa, desde criança. Essa arte que vai chegando, né? Vem da TV, vem de um filme da sessão da tarde, vem de um desenho que eu fazia na terra, na areia, assim. Aí isso foi juntando. Então, para mim, vem essa personagem, criança, que o pai dela todos os dias vai embora e todos os dias volta, e ela fica sozinha, e ela, através da arte, de contação de história, é que ela vai se formar essa grande pessoa, assim, acho que a principal coisa vem daí, que foi algo que a minha irmã passava também, assim, a gente estava junto, então vem dessa coisa lúdica. Não sei se eu respondi sua pergunta. Acho que vem algo esse resgate da sua própria experiência dentro da sua infância, né? Vem muito disso, assim, e de amigos meus, assim, porque era realidades muito difíceis. Eu via que quem conseguia sair daquela realidade estava envolvido com arte, de alguma forma. Os meus amigos que faziam teatros, que desenhavam, foram os que conseguiram escapar um pouco de uma realidade muito dura ao redor, assim. E, tipo, 70% dos meus amigos de infância morreram já, assim. Então, os que sobraram eram os que se envolviam com arte, que se afastavam, assim, dessa realidade. E aí eu acredito na arte, assim, como um poder muito forte mesmo de mudança. É algo, para mim, realmente, assim, uma crença, não é só conceitual. Realmente acredito total. Eu acho que o filme vem muito disso, assim. Uma das motivações vem disso. Maravilha. Como é que foi o processo de encontrar? Tá. Eu não gosto muito de fazer teste com o elenco, assim. E eu tenho cada vez mais, eu tento não. Isso pode mudar mais pra frente. Mas hoje em dia eu não gosto. Eu gosto de conhecer a pessoa. Eu quero conhecer a pessoa que eu acho que encaixa, eu quero sentir, eu quero arriscar. E aí no filme a gente vai ver se vai dar certo. No caso dela, o pai dela no filme é o pai dela na vida real. Ele é um palhaço na vida real. Ele é palhaço de rua que hoje ele tá atuando, tá fazendo coisa na Netflix e tal, assim, tá. E aí alguém disse assim, tem a Sofia, ela é uma fofa. Nunca tinha atuado, assim, ela tinha feito um personagem de fundo e uma série que ela ficava pulando, pronto. Mas ela nunca tinha nenhuma fala, assim. E aí, vou conhecer a Sofia. E aí, pra mim, eu lembro de quando criança, eu assistia o que vinha. E eu entendia tudo. Se eu assistia a Sessão da Tarde, eles não tinham, quando era moleque, não tinha menor classificação indicativa, não existia. Eu estava vendo num dia um filme do cachorro, que salva os Estados Unidos, e no outro dia era Robocop com um tiro na cabeça. Mas pra mim aquilo não me chocava, assim, pra mim era só ficção. E eu entendia tudo, não importa o que era complexo. Então eu nunca acreditei muito que a criança não vai entender, que você precisa... Ela vai entender outra camada, mas eu nunca acreditei. E aí eu precisava encontrar uma criança que eu sentia que tinha essa inteligência, que ela se sentia mais inteligente, até mesmo do que dos adultos.
E aí eu fui na casa dela, né, assim, conversar com ela. Foi só uma conversa. Sentei, a gente comendo bolo junto e tal. Primeiro, essa história tem um quadrinho, eu fiz um quadrinho dela antes. Eu dei para ela ler, ela veio com várias coisas do que ela achava do quadrinho. E assim, para mim, quando eu decidi, foi quando ela disse assim: vou te contar, eu tenho pensado uma série, 8 temporadas. São 8 temporadas de 12 episódios. Eu vou contar todo o arco aqui de cada personagem. Aí ela, cara, assim, vai, conta. Sim, e ela começou a contar coisas que ela criava absurdas, tipo assim, falei hoje, né? Tem um personagem que tem o poder de aumentar o tamanho do planeta Terra. E o outro personagem tem o poder de diminuir o tamanho do planeta Terra. E o planeta Terra hoje em dia só tem o nosso tamanho porque os dois estão ao mesmo tempo, um querendo aumentar e o outro querendo diminuir. Um ótimo conflito. E aí eu disse, é ela. Tem que ser. É ela, assim. E aí eu selecionei na hora e disse, olha, vai ser você. Eu só perguntei, tu consegue decorar uns textos do seu jeito? Só decorar o texto, porque o resto já era ela, assim, ela só precisava decorar, ela disse, eu decoro. Então, massa. E aí a equipe em si, grande parte não queria. Os cabeças, porque tinham medo, assim, de trabalhar com criança, porque criança é imprevisível. Por mais que ela era muito inteligente, elas não têm consciência de que aquilo é um trabalho, que tem que trabalhar tantas horas, que tem que atingir. E todo mundo queria que fosse um adolescente que parecesse criança. E eu não queria que fosse adolescente que parecesse criança. Eu queria que fosse uma criança que parecesse criança, que falasse como criança. Inclusive que quando errasse na interpretação, parecesse uma criança, errando assim na interpretação, errando, né? E aí eu banquei, sabendo que era um risco. Mas foi massa, assim, demais, porque todo mundo entrou na onda, né? Na época eu falei, ó, o importante é a Sofia ser feliz, não é o filme. A Sofia precisa sair daqui todos os dias felizes. Então o set era uma grande brincadeira, na verdade. Era tipo, um faz de conta. Ela chegava, a gente brincava, era aperto de mão especial, era toda hora fazendo palhaçada. Todo mundo tinha essa missão, faça a Sofia feliz. Então, na maquiagem, era a maquiadora falando de fofoca. O que você acha daquilo ali? É feio, né? Não sei o que. E ela, era assim, era isso o tempo todo. Então foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Porque eu tinha muito medo de traumatizar, né? Uma criança, né? Com 9 anos de idade, num set de madrugada, filmando muitas vezes, assim. E aí ela amou. E ela é incrível. Ela é super natural. Eu ficava assim, besta, que eu dizia assim, vai, só olha pra câmera, não fala nada. E ela entregava, assim, sem nenhuma direção, realmente. Eu acho... Também queria que você falasse um pouco dessa questão com a animação. Como que foi esse processo desde a etapa de desenvolvimento do filme? Você teve a ideia de roteiro, você ensaia com a como é o nome da atriz? Desculpa. Sofia. Com a Sofia. E como veio essa questão dessa construção, dessa ideia da imaginação, assim? Porque pra mim é um roteiro muito forte, você entrega numa mão de uma criança e fala, ó, você vai salvar o futuro, entendeu? Eu acho que isso é uma analogia muito com o presente mesmo. Por isso que eu vejo o filme muito contemporâneo. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu adoro trabalhar com ela nas minhas ideias de cinema também, porque pra mim as crianças, elas entregam coisas que estão para além daquilo que a gente tinha pensado no roteiro, né? Então, como é que foi esse processo de criação dessa imaginação infantil a partir da animação? Tá. Antes, a primeira versão de roteiro não tinha animação, porque era pensado para ser um filme super pequeno. Assim, eram desenhos na parede mesmo, os cordéis, e os cordéis iam contar histórias. E aí eu lembro de algum amigo meu falar, por que não animar? E eu adoro coisas difíceis. Eu me empolgo pelo que parece meio impossível. E aí isso parecia meio impossível de conseguir, porque são processos completamente diferentes um do outro. A animação e a ficção são coisas completamente diferentes. Na ficção a gente acha muita coisa no set. Na animação não, é tudo antes. E são equipes diferentes, são direção de arte diferente, são tudo diferente, tempos diferentes. A animação vai demorar 6 meses para fazer, só a animação. Então, mas eu senti que precisava, assim. Precisa a gente pegar uma criança e dizer assim, olha só, você vai entrar num novo mundo. Só que tem uma coisa que eu não pensei quando eu fiz o filme. Quando eu fiz o filme, o diretor de arte, que é o Sérgio Silveira, ele disse, olha, me deixa solto. E ele e a Lana fizeram o figurino e era super detalhado, né? E ninguém pensou na animação nesse momento. Assim, foi tipo, faz aí e deixa bonito. Só que na animação a gente tem que replicar, né?
replicar igual. O figurino que existe na vida real tem que replicar na animação. E a animação a gente tem, por padrão, simplificar o máximo possível. E aí isso, de ser um figurino super complexo, foi Eu um... achei que tinha sido até o contrário. Não. Que porque era complexo na animação, você tinha que pensar como que eu vou reproduzir esse microfone de flor, assim. Não, não. Você com certeza foi um cara na animação. Não, ninguém da animação escolheria fazer aquilo. Mas é um filme que, apesar de ter sido muito planejado, essa coisa da animação, ele também tinha muito improviso. Por exemplo, tem essa coisa da ideia, o símbolo na testa, né? Que passa a tinta e fica vermelho. Aquilo ali não existia. Aquilo ali existiu na primeira diária. Na primeira diária, o Davi chegou para mim, que é o Raulino, na história, o pai da Sofia. No final da primeira diária, ele me fala, cara, eu acho que está muito no campo verbal da memória e a gente falta algo no campo gestual da memória. E aí eu sinto que esse símbolo poderia ser. Isso era final da primeira diária. E aí eu disse para todo mundo, ó, equipe de arte, figurino, maquiagem, a partir de amanhã o cenário muda, vem com essas figuras, essas fotos, com o símbolo aqui, como se fosse sangue na testa. E foi tudo mudado ali, e tudo da animação depois foi pensado a partir dessa fala na primeira diária. Então na segunda diária já tinha tudo alterado, a pessoa da arte adora quando a gente faz isso, o pessoal ama. Mas assim, a animação foi pensada depois da ficção. Só tinha uma coisa que foi pensada antes, que era essa fusão de ela tinha que cair. Na ficção ela cai de joelhos, assim. Toda vida que ela volta na viagem no tempo, ela cai de joelhos. Para poder na animação eu já sabia que ia ser essa queda, né? Mas o resto foi tudo pensado depois. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta? O que você acha assim que você queria passar com essa história? A gente vive um momento tão assim cínico, né? De mundo, de que meio que ninguém acredita que a gente consegue mudar nada mais. Assim, a gente quando a gente vê documentários da década de 60, há uma ingenuidade da época de que era possível mudar o mundo. De que um grupinho pequeno que ia fazer um evento de rock lá nos Estados Unidos, a partir daquilo o mundo iria mudar. E todos os grupos tinham essa crença ingênua. A gente vai ver os primeiros militantes da causa PCD. Eles eram um grupinho de 15 pessoas, 20 pessoas em um local que acreditavam que iriam mudar o mundo. E a gente perdeu a crença de mudar o mundo. E eles acreditavam tão fortemente que, mesmo sendo ridículo pensar 20 pessoas vão mudar o mundo, de alguma forma elas mudaram o mundo. Por acreditar que era possível, assim. E a gente perdeu isso. Assim. A internet e a era da informação nos trouxe a sensação de que é impossível. É tanto problema que é impossível a gente mudar com uma coisa pequena. Mas é possível mudar com uma coisa pequena. E eu queria uma mensagem de que tipo a Kyra, ela não tem nenhum poder que nenhuma criança não tenha. Ela consegue contar a história. Ela consegue saber da própria história e repassar a própria história para alguém. E o simples fato de repassar a própria história para alguém vai mudar esse outro alguém, de alguma forma. E esse ciclo pode mudar o mundo. É um pensamento extremamente ingênuo, assim, mas é o que eu acredito. Eu acho que uma pequena coisinha que a gente acredite muito fortemente pode mudar o mundo. E a gente perdeu essa crença, né, da mudança da realidade. Aí a gente consegue mudar o mundo. Qualquer criança consegue mudar o mundo. Então você acredita na pureza da resposta das crianças? Acredito. Sim, total. E eu queria com a Vanna, então, você falar um pouquinho quanto tempo foi de escritura de roteiro e sobre o final do filme. Como você vê essa transformação dessas duas mulheres, essas duas personagens que terminam como a onça, né? Livres. Por que a decisão desse final, assim? Por que vocês decidirem esse final? Bom, foi isso, foi 1 ano e 2 meses, né, de escrita do roteiro ao todo. Foi um processo bastante... Talvez, acho que no teatro eu já passei processos parecidos, que eu sou dramaturga também, né, escrevo para teatro, mas no cinema acho que foi o processo mais longo, mais intenso, assim, de desenvolvimento
que eu passei de um longa, porque a gente realmente não é assim, tem uns processos que é tipo, a gente ficou 5 anos escrevendo negócio, tudo bem, sim, mas parou um tempo, né, estava dedicando a outros projetos. O Eclipse, a gente ficou muito, toda semana a gente se via, assim, durante esses 14 meses, né, em alguns momentos do processo, 2, 3 vezes por semana, em outros momentos, uma vez, para ter tempo de reescrever, e foram, eu acho que por volta de uns 8 tratamentos de roteiro, o que foi maravilhoso, assim, porque quando a gente... é muito legal, assim, eu amo escrever roteiro, e é muito legal que você escreve um primeiro tratamento, e geralmente você olha e fala assim, caralho, olha só isso aqui que eu levantei, que coisa incrível. Aí você escreve um segundo, você escreve um terceiro, lá pelo quarto que você vai falar, caralho, né, acho que tem muita coisa aqui para eu mudar, né? Tipo, ai meu Deus, e você vai percebendo cada vez mais que o que você precisa desconstruir daquilo, o que você precisa... Então, foi muito intenso, assim. E eu acho que uma das coisas que a gente mais mudou foi o final. Eu acho muito difícil finalizar coisas, assim. Eu acho que o final... Mesmo que você saiba o que você quer dizer, tem uma coisa que eu acho que eu acredito que em arte nada... não necessariamente a gente consegue fazer com que as pessoas entendam a mesma mensagem, assim, a mesma... E eu acho legal que a gente não consiga. Eu acho legal que as pessoas possam assistir e trazer cada um a sua visão, assim. E eu adoro fazer isso de exibir um filme e de ver, sei lá, fazer uma apresentação de uma peça de teatro que eu escrevi, ou exibir um filme que eu escrevi, e ouvir o que as pessoas entenderam daquilo, porque é a prova de que realmente você pode achar que está tudo muito claro. E você ouve as pessoas falando, você fala, nossa, que legal, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado nisso. Só que, de alguma maneira, a gente acredita que o final ele vai encapsular um certo sentido da obra. E faz sentido mesmo, assim. E se tem algum lugar que eu acho que o autor, a autora podem firmar essa mão um pouquinho mais, é de como fechar essa história. Porque a análise desse fechamento vai te dar muitas pistas sobre qual que é a análise de sentido que aqueles autores estavam entendendo com aquilo, assim. E então acho que por isso a gente passou muito tempo indo e voltando nesse final, teve várias opções. Tem uma questão do thriller e desse tipo de filme de trama mesmo, que é maravilhoso, que é sempre assim, você acha que vai funcionar tudo e não funciona nada, assim, na hora que você vai escrever, você fala, meu, quanto furo, sabe? Tipo, não, mas peraí, mas se ela estava pegando a bolsa com a arma aqui, mas como é que ela estava, sabe? No terceiro tratamento, você fica tentando resolver umas coisas práticas ali que tomam muito mais sua atenção, às vezes, do que a profundidade do personagem em alguns momentos, sabe? Mas é isso, o final tinha algumas coisas de questões assim para a gente resolver e tinha como a gente ia materializar de um jeito interessante, potente e que deixasse as pessoas saindo do cinema com essa sensação, que é a sensação de, nossa, tipo, somos onças aqui, sabe? Assim, somos poder. Tudo isso pode estar acontecendo, toda essa... E quando a gente fez o filme, nem tinha a publicização de tantos casos de violência contra a mulher quanto teve no último ano, né? Porque é um negócio muito bárbaro, assim, não tem o que falar. Mas a gente queria que as pessoas saíssem um pouco com essa sensação, né? De que eu vivo esse mundo nojento, horroroso, em que a pessoa que você mais confia, que está do seu lado, pode ser a pessoa que é mais perigosa para você, para a sua sanidade física e mental, assim. Mas, se a gente olhar para o lado, de repente a gente consegue reconhecer no fundo do olhar de uma outra mulher que, fora isso, não tem nada a ver comigo, um lugar de apoio. E a gente pode ser onça juntas aqui, assim. Acho que a gente queria um pouco isso, que a gente saísse com um pouquinho dessa sensação, que a gente pode ser onça juntas. Só que, como fazer isso em dramaturgia, né? Então, aí a gente foi... a decisão, será que ela confronta o Tony em tela? Ela chega para o Tony e fala, você, tudo que você fez, etc., rendeu muita discussão, teve versões em que a gente queria isso, teve versões que a gente não queria, sabe? Todos esses detalhes, assim, a gente foi acertando muito isso. E também essa discussão de, mas será que elas vão lá juntas? Teve uma versão já que
que a Nalu resolvia, ela despistava os caras lá da fazenda que iam matar ela, né, que queriam matar ela, e resolvia ir ajudar a Cleo ali. Mas aí a gente voltou um pouco atrás e falou, não é isso, assim, cada uma tem a sua trilha. Exato. E as duas precisam sobreviver Muito a mais isso potente. sozinhas, porque tem um lugar de bancar a sua própria individualidade como força também, assim, né, que eu acho que é importante. Mas elas sabem que elas têm o apoio uma da outra. Então a gente achou realmente que era muito mais potente se elas Se se separassem. E a Nalu tem esse lugar de proteção da Cleo. Ela fala, eu tô indo para lá, sem falar para a Cleo exatamente o que está acontecendo, porque ela sabe que o que a Cleo tem para fazer é muito importante. E ela não quer também que aquele cara chegue e acabe, sei lá, machucando a Cleo de alguma maneira. E ela sabe que ela vai dar conta. E ela sai e ela vai por conta da proteção dela também. Ela coloca o colar, que eu acho que é um momento muito bonito, assim, e o jeito como a Gaia faz esse momento de força. A Gaia, quando ela está na floresta, né, que é a última imagem dela no filme, ela olha para a câmera, ela dá um sorrisinho meio de meia boca, é quase um sorriso, assim, que eu acho lindo. Agora que eu já vi o filme várias vezes, né, eu consigo reparar nesses detalhes. Eu acho linda a imagem dela, que é quase um vem, pode vir, tipo, vem. Que tem essa força dessa onça que ela encarna, sabe? E acho que foi meio isso, assim, foi um processo duro. Teve também todas essas questões super sensíveis que a gente está tratando, né? Que é violência, que é abuso. A gente já teve exibição, a gente fez uma exibição do filme agora no Centro Cultural São Paulo, né? Que a gente fez uma masterclass depois e tal, e na plateia uma pessoa veio falar sobre exatamente essa parte do abuso e falando que ela se reconheceu no filme, porque ela foi essa menina adolescente e tal. E a gente, assim, sabe, realmente mexer num lugar, mexer num assunto que é difícil, e a gente tinha, obviamente, a gente não tinha noção de quais seriam as consequências disso, né, de que espectadores esse filme iria encontrar, porque isso é uma coisa muito colateral, individual, depois do filme estar pronto, mas a gente tinha noção da responsabilidade que a gente tinha que ter, assim. Então, muito tempo foi perdido em discutir como representar cada uma dessas coisas. E como representar a Yara, por exemplo, né? Que é essa personagem que é a primeira que a gente sabe, né? Uma menina que esse grupo de homens abusou antes. E essa atriz que faz a Yara, eu sou apaixonada, assim, eu achei incrível o jeito como ela faz, a delicadeza, o medo no olhar dela. Eu sempre me emociono, assim, com a cena que é ela abrindo esse portãozinho da casa dela, conversando com a Nalu ali, e falando que não quer, perguntando se ela é da polícia e tal, e esse lugar, assim. Mas é isso, a gente discutiu muito até que ponto ir, até que ponto não ir. Cada diálogo foi um afinar mesmo, né? Para também a gente não cair num outro lugar que eu sei que a gente está longe, espero que a gente está longe de cair, mas é um risco sempre quando a gente fala desse tipo de assunto, que é cair no lugar de uma certa pornografia da violência, Claro. assim, sabe? Então isso foi uma preocupação, Cuidado. assim. Sim, eu acho que dialoga muito também. São dois filmes completamente diferentes, viu, gente? Eu vou citar Manas aqui, mas assim, que Sim. fala sobre a questão da violência, do abuso e tal, mas que tem esse cuidado muito nítido na imagem e no som dessa não exploração dessa violência, né? Essa não fetichização da violência. Então eu acho que isso fica muito marcado quando vem roteiros também dirigidos e roteirizados por mulheres, nesse sentido desse cuidado como a gente tratar a violência que a gente vive, né? Total. E eu acho, assim, que é isso. É colocar mulheres nessas posições de produção de discurso, porque é muito importante. Assim, eu tenho duas opiniões sobre isso. Uma externa, colocar mulheres, tem que colocar mulheres nessas posições. E outra interna, aqui entre a gente, mulheres. Então, vamos também conversar sobre isso, porque às vezes a gente mesmo, mulher, Reproduz. se coloca nesses lugares, Com certeza, assim. com certeza. Então, tipo, também a gente estar sempre reaprendendo, reeducando olhares e crescendo a ponto de ocupar o tamanho da responsabilidade, sabe? Olhar e falar, não, é isso, eu preciso assumir esse tamanho, assim, o tamanho dessa responsabilidade é grande, então eu preciso bancar isso
E aí, assumir esse tamanho é também dedicar mais tempo para desenvolvimento, trazer várias vozes leitoras também no processo de desenvolvimento do roteiro, porque é isso, a gente nunca pode subestimar o tamanho da complexidade que é escrever um roteiro cinematográfico, Claro. né? Então, quanto a gente precisa dedicar de tempo para isso. O cinema é poder também, né? Poder Totalmente. representar algo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como autores de refletir, por exemplo, contar a história da Ana Lu é contar a história dos povos indígenas também, de certa Sim. forma, né? E como a gente tratar essa construção com o olhar do outro também, Sim. de uma forma com que a gente evite cada vez mais construir e reproduzir uma série de estereótipos e violências que Sim. estão aí. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, senão eu gostaria de que vocês falassem considerações finais. Acho que eles tinham alguma coisa, né? Eu assisti o filme ontem assisti todos os filmes ontem com um amigo. E aí ele me contou duas coisas de Eclipse que eu achei muito visão de homem assistindo esse tipo de filme. Ele ficou super ansioso o filme inteiro pra chegar e entender o plot, né? A coisa do consumo rápido também. Mas ele falou duas coisas que eu achei, nossa, uma lógica muito masculina de assistir esse tipo de coisa. A primeira foi que, em algum momento, ele achou que o plot twist seria que o marido da Cleo estava nesses fóruns falando sobre como ele traía a Cleo com a Ana Lu. Nossa. Que esse era o plot, entendeu? Que o plot era que todo mundo ali estava envolvido de uma outra forma e que a Ana Lu era uma falsa com a Cleo e que a Cleo era essa coisa toda. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, isso nem passou pela minha cabeça. Assim. E a outra coisa que ele falou que eu achei muito visão de homem também foi que ele achou que a solução do conflito entre Carrie e a Ana Lu foi muito rápida. Tipo, elas superaram muito rápido o que principalmente a Ana Lu, né? O que uma tinha contra a outra, né? Por conta da situação. E daí eu falei assim, mas é típico de alguém que nunca passou por um trauma coletivo. Que quando mulheres passam muito por isso, né? Você pode odiar aquela mulher, mas se você se vê numa situação de trauma parecido ou em iminência de risco, você vai se unir a ela e superar essa Claro. Total. E eu acho que com os homens é a mesma coisa, só que a gente coloca isso à prova com mais frequência. Sim. A gente tá a mais risco de ser violentada e de passar por um trauma com mais frequência. E aí eu falei isso pra ele, ele ficou tipo assim, pensativo sobre ele. Eu falei, tem inclusive um termo psicológico pra isso, mas trauma bonding, não sei o que, pra lá ele ficou acho que uma visão bem Nossa, de homem. obrigada pela sua fala, assim, acho ótimo. Porque a gente discutiu muito na estruturação do roteiro. Isso, será que está muito rápido? Será que... Porque a gente precisa desenvolver e construir uma história. E tem uma coisa muito maluca, né, de escrever um roteiro e de fazer qualquer obra de arte, é que tem um público sempre, e a gente escreve para esse público, e por mais que a gente queira desconstruir certos estereótipos ou propor certas fruições, certas maneiras de fruir uma obra de arte, a gente sempre está dialogando com o que esse público traz como educação prévia do olhar, assim. É aquilo, né? Não adianta... Tudo bem, a gente propõe um filme com um tempo outro, com um tempo lento, com um tempo... Mas a gente vai estar sempre dialogando com um olhar da contemporaneidade que a gente está super ansioso e tal. E é um desafio para o artista como fazer isso, fazendo o público entender que a gente está propondo uma outra experiência e embarcar junto com a gente, né? Em vez de ficar o tempo todo ansioso, por exemplo, por conta do tempo do filme. Eu não faço a menor ideia da resposta, porque eu acho que está todo mundo na arte está tentando responder isso agora, né, nesse momento. E eu acho que uma outra coisa para a gente foi muito isso, assim, como fazer esse bonding delas, né, esse momento em que elas se ligam, de um jeito que não seja muito artificial, muito, tipo, roteirada, sabe? Tipo, não. E eu acho que chegou um momento que a gente entendeu isso que você falou, assim, né, essa coisa... Cara, sei lá, você tá no ônibus do lado de uma mulher que você nunca viu na vida, se você vê um mínimo risco de um cara estar se aproximando dela de um jeito esquisito, tipo, você já vê 3 ou 4 outras mulheres em cima. Eu conheço vários relatos, assim, de amigas que, tipo, fingiram conhecer desconhecidas, sabe? Tipo, nossa, amiga, quanto tempo? Como é que você tá? Não sei o quê. Porque, tipo, viu que no bar um cara tava aproximando. Tipo, isso acontece o tempo todo no Brasil afora, em
muitos lugares, assim. E eu acho que tem muito a ver com isso, com esse lugar de que, nesse momento, eu não me importo se eu gosto ou não daquela pessoa, se aquilo, tipo, tá... Mas quando você percebe esse trauma mesmo, o trauma bond, você percebe essa ligação, você entende, né? Você entende o que está acontecendo ali, você vai junto, né? E acho que foi meio que essa a tentativa de construção mesmo. Obrigada pela sua fala. Alguém mais tem uma pergunta, uma intervenção? Não. Eu achei que os tempos foram bem bacanas a nível de direção, mas eu sei que isso também é construído desde o roteiro, assim, né? Eu acho que é um filme que tem esse espaçamento, essas cenas mais lentas mesmo, que rompe um pouco com esse cinema comercial que a gente... E volta para o cinema mais autor, né? Eu gosto muito dessa ideia dos tempos. E não sei se mais alguém tiver alguma colocação, se não, convidar aí o Wagner para também deixar uma ideia final aí sobre como é fazer cinema no Ceará, como é seguir resistindo nessa profissão aí de contar histórias, que é o que a Kairá vai deixar pra gente, né? Essa provocação. Contem suas histórias, né? E como é seguir nessa luta. Acho que mais do que contar histórias, assim, valorizar as histórias que já aconteceram, assim. Essas histórias do filme são histórias cearenses que existiram, né? A gente passou quando foi para Gostoso, me perguntaram, né? São ficções? Não, são histórias que aconteceram, mas no Ceará muitas pessoas não vão conhecer as histórias, assim. Tipo, tem o Dragão do Mar. O Dragão do Mar é o mais famoso. Tem o Instituto Dragão do Mar no Ceará, que é super grande. Mas eu achava que era um dragão mesmo. Até 20 e poucos anos. Eu achei que era uma lenda de um dragão. Eu só fui saber com 20 e poucos anos no meu estado, porque não tem na escola, você não vai aprender na escola. Com 20 e poucos anos eu fui lá no Dragão do Mar, em Fortaleza, eu sou do interior, e vi uma estátua de uma pessoa. E eu, o que? É uma pessoa? Tinha lá Chico da Matilde, o Dragão do Mar. E aí eu descobri que era um cara do Aracati. E aí eu descobri que aquela história também era recente, que ele tinha morrido em desgraça, que ele era o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão do Brasil, porque haviam greves nos portos, que os práticos começaram a se recusar a embarcar os escravos, os escravizados, né? E eles disseram, não, a gente não vai embarcar mais. Tiveram 4 greves, e ele foi o líder da última greve, o Chico da Matilde, que impediu e não, pronto, aboliu. Ele era um herói nessa época, e depois ele foi tratado como um não-herói, um bêbado que morreu sozinho, e a história dele foi defasada, assim. Alguém, na década de 80, quase 90, achou o túmulo dele e começou a trazer de volta a história dele. Então, uma coisa recente. A história do Caldeirão, por exemplo, que tem, Caldeirão de Santa Cruz, no filme, é uma história que só existe, que a gente só sabe minimamente o público por causa de um filme. Na década de 80, o Rosenberg Cariri fez um filme, Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que é a história de uma comunidade que foi liderada pelo padre Cícero, super pobre, muita gente fazia romaria até o Ceará.